Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. E o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é mais um SBS aí do canal Mangake, a tripulação que supera os Rocks em poder e o segredo escondido no nome dos D, SBS 94. Bora ver os segredos aí que ele vai revelar hoje aqui pra gente. Revelar não, né? Fazer as teorias aí e a gente pode comentar alguma coisa interessante caso esteja. Espero que vocês gostando dos react aqui do canal. Se tiver mais alguma indicação de algum vídeo pra gente trazer aqui, comente aí embaixo que eu vou tentar trazer pra vocês. Se estiverem gostando, não esqueça de deixar um like pra dar um apoio aí. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia que é hoje? Hoje é dia de se tornar empreendedor, ficar milionário. Hoje é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana. Perguntas enviadas por vocês, bando de maluco, respondido por eu. Não bato muito bem da cachola também. Quer mandar a tua pergunta? É mais fácil do que vender Rinode. Os links estão aqui na descrição. É só deixar a sua perguntinha pra aparecer aqui no vídeo. E bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Começar com a do Rian Bezerra. Como eu imagino que vai ser o encontro dos chapéus de palha com o Vegapunk? Eu acho que não vai ser nada do que a gente espera. É estilo Raizo. Todo mundo querendo ver ninja, inclusive os chapéus de palha. E você tem o Raizo. Então não se surpreendam quando você ver que o visual do Vegapunk não combina com o nome dele, que é um nome bem forte. Sabemos que ele é um velho, porque o Fujitora disse isso. O Fujitora viu ele, né? Eu gosto de falar isso. O Fujitora foi ver ele. Como é que o Fujitora viu? É verdade. Mas ele foi lá, foi ver o velho. Sabemos então que é um senhor de idade. Eu creio que vai ser muito engraçado. Vai ser aquele tipo de encontro que o Luffy é completamente burro e aleatório nas coisas que o Vegapunk está falando, enquanto os outros, sempre, seja sempre, todos ficam espantados com as revelações. Mais ou menos uma coisa ali em ver o Ray Shabold, sabe? O Luffy de boas comendo uma carne, todo mundo espantado por estar de frente a uma lenda que pertencia aos Piratas Horder. Então o Vegapunk certamente vai ter um encontro muito interessante com os chapéus de palha. Deve ter um visual pra lá estilo One Piece, aquele visual que não é nada do que você espera no fim das contas. E certamente, dois pontos. Vai ser um dos pontos mais altos de toda a trama, ao mesmo ponto que vai ser um dos pontos finais da trama. Quando o Vegapunk aparecer, se prepare, o One Piece está terminando. O Pedro Dolph perguntou se eu acho que o All Blue, o sonho do Sanji, pode estar ligado com o século perdido ou o Left Tail, fazendo assim com que a localização do reino antigo e Left Tail esteja nesse mar desconhecido. Você quer dizer se o All Blue seria o mar onde se encontra a última ilha. E o All Blue seria esse mar que está assim, ligado, com toda certeza está. Tá bom? O All Blue, ele virou uma espécie de mito. E tudo que vira mito está diretamente ligado ao século perdido. Você tem Nika, o Deus Sol, que as pessoas são praticamente perseguidas por falarem disso. Vocês viram o guarda que contou pro Rosru, entre outras lendas, como o Noland, que teve toda a sua história pervertida, colocando ele como... Sabe que eu acho que quando o All Blue ele vai ser uma divisão de mares, que no momento em que eles chegarem, eles vão saber, entendeu? Vai ser tipo, lógico, primeiro que como o All Blue ele é um oceano, um mar, ele provavelmente vai ter que vir junto de um segredo ou uma revelação muito grande. Porque não vai ser tipo assim, vamos supor, eles estão indo pra jornada encontrar One Piece porque eles já conseguiram todos os poneglyphs. Vamos entrar no mar ali que vai ir na direção da última ilha e nossa, entramos no mar do All Blue, sonho do Sanji realizado. Não, vai ser uma parada assim, tipo, assim, tamo indo ali, tá ali o negócio e cara, a gente sabe que aquilo ali é importante pra caralho pra obra e assim... Pra entrar naquele lugar a gente também já vai chegar onde é o objetivo do Sanji, sabe? Já vai ligar outra situação, história e essas coisas. Ou na própria ilha, tipo, eles vão se aventurar muito dentro de uma ilha, por exemplo, muito importante, onde vai ter muito segredo sendo revelado. E após essa ilha, dentro dela mesma, após o outro lado, alguma coisa assim, começa o sonho do Sanji. Uma coisa assim, eu imagino que vai ser, acredito eu. E... é bem simplório isso que eu tô comentando, logicamente pode ser algo muito mais bem elaborado. Mas eu acho que essa questão da existência do All Blue vai ser uma parada tipo a divisão dos mares que acontece, por exemplo, entre o Mar Morto e o Mar Vermelho, acho que é o nome da ligação dos dois que tem. Que é tipo, eles têm esse nome lá pela coloração do fundo da água, das algas, alguma coisa assim, que dá uma coloração diferente. Acho que o All Blue vai ter essa divisão no mar, que quando souberem que eles passarem essa divisão, vai ser a partir dali o All Blue, e as espécies ali que o Sanji sonha que existem, vão viver só naquele momento, só daquela parte em diante. Acredito que vai ser alguma coisa assim, seria interessante. Mentiroso e não como um explorador lendário como ele é. O All Blue está diretamente ligado, sim, pode ser esse mar ali que está
em volta de Laugh Tale, eu acho um pouquinho difícil. Tem a grande teoria do propósito herdado. Na minha opinião, a melhor teoria de One Piece feito. Tem hoje, claro, seus buracos enormes que são difíceis de serem preenchidas, que é aquela teoria onde a Red Line vai ser explodida e ali surgiria o All Blue, porque teríamos o encontro dos 4 Blues acontecendo nesse ponto. Porém tem essa coisa de o All Blue ser uma lenda e ser uma coisa que talvez já existe. Tem também o fato de termos peixes no Mar Branco, que é o mar de Skypiea, e o All Blue é dito por ter peixes de todos os mares, não especificamente dos 4 Blues. Então, muita coisa, muita pergunta assim para ser respondida sobre o sonho do Sanji. Pode ser isso, a destruição da Red Line, como pode também estar na última ilha. Por que não? A grande questão é, se estiver na última ilha, como o Sanji vai acessar depois para pescar e fazer a sua culinária? Porque o All Blue parece uma coisa que vai se tornar acessível aos cozinheiros do mundo. A não ser que o mundo sofra toda uma reconfiguração. Temos aquela coisa da Pangaea, né? O Castelo Pangaea, que é o castelo de Mary Joyce. E Pangaea, para quem não sabe, é o nome do primeiro continente da Terra, quando tudo era unido, era um continente só. Ou pode ser alguma parada tipo assim, ó, quando encontrarem One Piece e todo, tipo, se livrarem da marinha, da parte errada da marinha, se livrarem dos domínios dos Yonkos, digamos ali, os líderes do mundo, seria ali os Chapéus de Palha, que não seriam líderes do mundo, logicamente, mas seriam os que teriam a liberdade dentro do, que é o sonho do Luffy, né, ter liberdade. Então, tipo, eu acho que isso daí faria, tipo, abrir, quem sabe, uma curiosidade entre todo o mundo. Porque, tipo, teria a liberdade de todo mundo também estar visitando ali. Todo mundo gostaria. Porque a localização já seria exata, porque já teria como enviar por jornais e tal ali, pra todo mundo querer visitar. As pessoas viriam de barco, teria, tipo, sei lá, tripulações, teriam barcos de viagem pra visitar. E aí, ali poderia se tornar um lugar famoso. Não necessariamente precisaria ter uma mudança, tipo, na terra, assim, unindo, coisa assim. Eu acho que poderia ser uma coisa mais natural, tipo, já livramos o mundo do mal que existia, agora fazemos a liberdade econômica, que seria tipo viagens pra visitar o local que nunca ninguém viu e todo mundo agora quer ver porque todo mundo já descobriu que ele existe, onde fica, essas coisas assim, sabe? Se chamava Pangaea, depois teve a separação, aí ficou aqui o Brasil, só bando doido, ficou a América do Norte, Europa, África, entendeu? Então teve essa separação. Pangaea era o nome desse continente único milhares de anos atrás. Quem sabe o mundo de One Piece também não sofra uma reestruturação, a Red Line se tornando realmente um continente, a Pangaea, a unificação, puff, One Piece acontece. Então pode acontecer sim, beleza? De repente está na última ilha e o All Blue acaba sendo reconfigurado quando o mundo talvez seja reconfigurado da mesma forma. Felipe Gonçalves, de acordo com você, o Green Bull pode ter a fruta que permite ele fazer fotossíntese. Caso isso seja verdade, quer dizer que ele conseguiria comer o Kizaru? E você evoluiu e pensou de uma outra forma, né? Fala a verdade. Comer, fotossíntese, né? Como é que a planta come? Fotossíntese, então tá comendo a luz. É isso que ele quis dizer, o mente poluída. Como assim, de acordo com eu? Os caras colocam assim, o Evandro disse, como se eu fosse alguma entidade superior pra falar que as coisas vão acontecer. Não me coloca nessas coisas aí não, eu só jogo as bombas, vocês se viram. Mas o Green Bull pode sim fazer fotossíntese, 3 anos sem comer. Você prefere fotossíntese ou você prefere ser um jacaré que não come 3 anos? Qual que é mais legal? Agora é o seguinte, ele conseguiria comer, absorver a luz do Kizaru? Aí, meu amigo, é um pouquinho complicado, né? Porque a luz do Kizaru é uma coisa muito concentrada. Na verdade são lasers, né? Não é somente uma luz solar, uma luz do dia, ao qual os efeitos são bem passivos. O Kizaru é meio monstro, só vem Shabold, ele quase explodiu a ilha inteira só apontando o dedo e... é muito forte a fruta do Kizaru, muito forte mesmo. Eu gostaria de ver contra o Barba Negra. Eu creio que a fruta do Barba Negra é o inimigo natural do Kizaru por conta dessa coisa do campo gravitacional e o Black Hole, né? O Black Hole, buraco negros, tem uma gravidade tão poderosa. Não estou falando do Barba Negra, tá bom? Mas buracos negros têm uma gravidade tão poderosa que nem mesmo luz consegue escapar. Então eu creio que a fruta dele é o inimigo natural. Sabe aquela coisa? Lembra que o Oda colocou e estabeleceu os inimigos naturais de cada fruta, como a água pro Crocodile, a borracha pro raio do Enel. Barba Negra seria pro Kizaru. Fora isso, é uma fruta extremamente difícil de se lidar, complicadíssima, forte demais. Não sei nem como é que ele se sairia contra os outros almirantes.
contra o Aokiji. Claro que sempre tem a coisa do Haki. Haki veio para confundir muitas coisas, é difícil você nivelar poderes. Eu creio que todos os almirantes têm poderes incríveis que podem rivalizar com as maiores forças do mundo de One Piece, sem dúvidas nenhuma. Como o escopo é sempre nos piratas, então sempre vai estar lá Barba Branca, Roger, o Luffy, o Kaido, o Shanks, sempre vai estar em mais destaque. E a marinha, vemos muito pouco deles, mas eles têm poderes o suficiente para conseguir lidar sim com esses caras, né? A maior força da marinha tem que estar em pé de igualdade. É só o Oda dar uma canetada e pronto, tá tudo nivelado. Assim. O Demito. Olha, eu já comentei sobre isso, não vou me aprofundar, mas quem quiser ver minha teoria aí sobre a fruta do Green Bull, dá uma olhada no SBS anterior que eu fiz o react, que é a fruta do nutriente. Eu comentei algumas coisinhas sobre, dei uma olhada lá. Tu perguntou se o significado da letra D, né, do clã D, pode ser Dom. E o povo D eram nobres do reino antigo, pois, segundo o dicionário, pessoas com D em seu sobrenome eram nobres antigos, um título honorífico que precede o nome de batismo aplicado a monarcas e príncipes ou membros da realeza. É uma coisa muito interessante, sempre falamos sobre Monkey D. Luffy, só que, olha só que coisa maravilhosa isso, o japonês, ele inverte o nome do Luffy, ele não é escrito em japonês, ele é romanizado, Monkey D. Luffy. O correto não é o D no meio do nome, galera. É porque o japonês escreve desta forma. Sabe quando você, sei lá, vai ver uma coisa em inglês e as datas estão ao contrário? Começam pelo mês, dia e ano. Aqui a gente faz dia, mês e ano. O nome é a mesma coisa. A letra D é a última letra do nome da pessoa. Na verdade seria Luffy Monkey D. Perfeito? Mas sempre falamos Monkey D. Luffy. O nome do Luffy é Luffy e o Monkey é seu sobrenome, mas eles colocam ao contrário. Entenderam? É Luffy Monkey D. Todos os D, o D não é no meio do nome, é no final. Maravilhoso, né? Poderia ser de Dom. Eu acho que é muito óbvio. Tá, mas aí tem uma questão. Que eu saiba, mesmo quando eles mudam a ordem, eles leem na ordem reversa. Tipo assim, que eu saiba, eles também teriam que ler ou leem Monkey D. Luffy e não pera. A gente tem aqui o Luffy, que é o nome dele, mas a ordem seria Luffy Monkey D. Mas que eu saiba, eles ainda assim leem na ordem correta, só que eles botam o sobrenome em primeiro, se eu não me engano. Que se no caso seria, eles botariam Monkey D, que são após o nome, Luffy no final. Eles fazem essa troca e eles leem dessa forma. Eles não leem tipo Luffy Monkey D. Que também tem essa inversão. É muito difícil entender essas coisas, mano. Sai fora. Ser Nem sei o que eu tô falando. Down, ou Death, ou Devil, são grandes apostas. Tudo pode acontecer. O Dom, especificamente, é muito próximo talvez de uma realidade, porque o One Piece em si, grande parte, é muito inspirado nessas partes de Portugal, cara. Portugal inspirou muita coisa no One Piece. Temos o reino de Goa ligado diretamente ali a Portugal, porque Portugal, na época das descobertas, das explorações, era a maior potência marítima do mundo. Então o Oda pegou muita coisa dos sumérios. Então, né, por que não? Temos o Pórtigas. Se você não sabe, Pórtigas é uma brincadeira com o nome Portugal. E aliás, Portugal é o irmão mais velho do Brasil. Pórtigas, Luffy, Brasil. Legal, né? Pode ser, Dom, cara, pode. Uma grande aposta também é o Dingir. O que é o Dingir? Os sumérios. Isso até um livro, vou indicar pra vocês. Acho que todo mundo conhece esse livro, que se chama Seriam os Deuses Astronautas. Nesse livro basicamente fala bastante dos sumérios e como alienígenas foram que criaram a vida e deram inteligência para a humanidade. E assim, se você vai estudar um pouquinho sobre... Eu fiz um vídeo sobre isso uma vez. A Tsuki, que tem um canal no One Piece, ela é professora, ela pegou muita informação. Eu fiz esse vídeo já ligando a diversas coisas maravilhosas dos sumérios com o mundo de One Piece. Os sumérios eram um povo extremamente avançado. Eles que criaram basicamente a escrita. Eles foram os primeiros e praticamente quando você olha é um poliglife. É um poliglife, na verdade. A inspiração do poliglife vem dessa coisa dos sumérios, os criadores da escrita. E até hoje tem pedras que não foram decifradas. Os sumérios acreditavam nisso, que os deuses vinham do espaço. E aí você já vai conectando algumas coisas. Os deuses dos sumérios eram chamados Dingir.
que curiosamente tinha uma abreviação, um símbolo no seu poneglyph ali de D, tá bom? Então é uma possibilidade muito grande também, mas como as outras podem acontecer, Devil, Down, alguma coisa ligada à lua, talvez o D tenha um complemento para se fechar, porque é meio D, vai ter mais alguma coisa fechando e vira um O. Tá Vira bom? uma lua completa. Mas se lembrem disso, viu, galera? Na escrita, se fosse escrever de forma ocidental o nome dos D, o D seria a última letra. É Luffy Monkey D. Se fôssemos colocar aqui no Brasil e não Monkey D. Luffy. É tudo por questão de escrita. Não se ligamos muito nisso. Não sei se o Oda brinca com isso, ou talvez nem tenha percebido. Mas sim, o D não é o nome do meio, é o final. Olha que maravilhoso isso, né? Agora a galera vai começar a dar uma pesquisada aí pra ver se acha algumas coisas. Mano, eu ainda tenho dúvidas sobre isso, pra ser real, cara. Vocês aí comentem, né? Logicamente, ele não deve estar errado, mas tenho dúvidas porque, assim, tipo, qualquer lugar na minha vida que eu li sobre alguma coisa do Luffy, sempre tá o D no meio. Ou seja, o mundo todo está errado. Tipo, tu bota o nome do Luffy no Google, por exemplo, pode botar em qualquer língua uma frase aí que aparece, tipo, com um D no meio. Sempre, qualquer pesquisa, sabe? Até a parte origem ali, que mostra a origem do personagem, a existência de onde ele é e tudo. Quando tu escreve, tipo, o nome de uma pessoa, por exemplo, aparece geralmente o nome certo. Pode botar, por exemplo, pessoas que têm o nome japonês, tu vai ver que a ordem já inverte automaticamente, mas o Luffy aparece com um D no meio. Ou seja, foi registrado errado. Sei lá, mano. O que significa D pra você? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Que eu lembro, né? Gilmar Santos, acha que o Sukuna tem como objetivo se libertar ou ele não liga pra nada e quer apenas o caos? Eu acho que primeiro ele não liga pra nada e quer o caos, mas ao mesmo tempo ele quer sim sair dali, se libertar e tocar o terror. Eu acho que é uma junção. Eu acho que é o contrário, hein? Ele quer se libertar para o caos, né? Caos. Vai ter toda essa coisa meio Kyuubi acontecendo, talvez? Não, apesar que espero já que foi não. ali flertado que o Itadori vai morrer, né? Vai morrer no final. Pode ser que o nosso protagonista venha morrer. E eu não duvido nada, porque em Jujutsu... cara, Jujutsu já morreu umas 10 pessoas. Tem 150 capítulos, já morreu mais gente do que juntar todas as séries shonen dos últimos 20 anos. O Sukuna quer o caos. Mas pode acabar rolando, como já teve assim no início, aquela coisa de Kyuubi e Naruto, sabe? Os dois fazer essa aliança, se unirem e tudo mais contra um mal maior. Qual seria o mal maior, né? Porque o Jujutsu sempre vai pra onde você não imagina. Estamos tão acostumados com esses clichês que você fala, cara, beleza, vai acontecer isso. Chega lá no Jujutsu, não, mata aí o protagonista, já era. Põe outro. É muito bom. Leia o Jujutsu, é muito interessante. Não é uma obra pra todo mundo, mas que... eu falo que não é pra todo mundo porque você pode acabar ficando confuso. Muita informação, muito personagem, muito poder complicado. Mas numa segunda releitura, se aprofundando, você acaba viciando, na minha opinião, dos shonens assim. É a série do momento. Todos deveriam acompanhar, tá bom? Caio Fred mandou uma pergunta... Jujutsu é 10, mano. E olha que eu nem li o mangá, cara. Só o anime já é incrível, velho. Sai fora. Muito interessante. Sai fora. Acha que no fim de One Piece a tripulação do Luffy será mais poderosa que passou pelos mares? Ou este posto continuará com os Piratas Rocks? Excelente pergunta. E eu acho que sim, será a tripulação mais forte dos mares, os Chapéus de Palha. E vou explicar pra vocês. Se lembre que nível de poder, essas coisas é muito subjetivo. O Oda não liga pra isso. Nós que gostamos de discutir, entrar em discussões. Mas o que acontece, galera? Os Piratas Rocks, vamos pegar ali a Supra-Sumo, Barba Branca, Big Mom, o Kaido e o Chique. Não vou nem colocar o Zebek, que é o capitão. Mas temos esses 4 piratas. E naquele período, é fato que talvez os mais poderosos naquele momento fossem o Chique, a Big Mom e o Barba Branca, que não era considerado o homem mais forte do mundo ainda. O Kaido era aprendiz, então o Kaido não era tão poderoso naquele momento. Eu estou falando daquele momento, não adianta falar o Kaido agora, né? Eu já vou chegar no Kaido desse atual. Claro. O Chique já devia ser poderoso, já era mais velho, mas ele parece ser da mesma geração da Big Mom, do Barba Branca, né, entrando nessa casa. Barba Branca não era o homem mais forte do mundo, mas era forte pra caramba. Big Mom não tem lógica desde os 6 anos, talvez fosse a maior ameaça ali dos Rocks naquele momento, porque com 6 anos, porra, derrotar um gigante, um herói de Elbaf, muito forte, né? Aí tivemos Garp e Roger, que talvez fossem as duas únicas contramedidas que conseguissem realmente derrubar os Rocks.
Beleza, temos essa construção lendária da tripulação. Vamos para os chapéus de palha. E falo isso de um contexto sempre, né, amplo, coletivo, e não separando por partes ou pegando um único personagem da tripulação. O Luffy, ele fez uma promessa, que ele iria superar o Shanks, que na minha humilde opinião tem a maior tripulação na questão de força atualmente. É a tripulação mais forte, e foi dito, né, tripulação inexpugnável. Inexpugnável é uma palavra usada quando você não consegue subjugar alguém através da força. Então isso é fato, isso é confirmado, que a tripulação do Shanks é a mais poderosa do One Piece. E o Luffy disse que vai superar, e ele vai superar o Shanks. A questão não é nem isso. A questão é as lutas dos chapéus de palhas, quando você analisa num contexto muito maior, superam em muito as lutas para derrubar os Rocks. Por quê? Vão ter que derrubar, o Luffy praticamente com sua tripulação vai passar por 4 Yonkous, remanescentes obviamente dos Rocks, mas que estão com seu poder no máximo. Na época deles eles não estavam. O próprio Sengoku diz que naquela época eles não eram tão poderosos como são hoje. Hoje eles são muito mais fortes. Big Mom, Kaido, o próprio Shanks, que ocupa esse espaço meio que do Roger. Entenderam? Então a tripulação do Luffy vai passar por eles, pelos 4, incluindo o Barba Negra, que é aquela coisa... Tá, mas aí ele tá usando um exemplo que eu não concordo tanto nesse ponto. Eu concordo com tudo que ele tinha falado aí, mas nesse ponto não, porque assim... ele vai passar de um para um. Ele não vai lutar contra Big Mom, Kaido, Barba Negra e seja lá quem for mais junto. Não vai ser tipo a tripulação do Luffy contra todos eles 4 junto. Entende? Na época dos Rocks era todos eles juntos. Entendeu? Essa é a visão que eu tô passando. Mas o que eu quero dar a entender com isso? Eu quero assim, tipo, logicamente o Kaido hoje é mais forte do que naquela época. Porque o que dá a entender... na história, até acho que foi explicado agora há uns episódios atrás, uns capítulos atrás, que a Big Mom deu o fruto que é do Kaido hoje. E aparentemente foi depois do Rock ser derrotado. Ou seja, o Kaido não tinha fruto naquele momento, por exemplo. Entende? Então, logicamente, aqueles personagens lá na tripulação do Rocks eram mais fracos do que eles são hoje, mas eles já eram os caras que seriam os Yonkous hoje em dia. Então, eu julgaria que eles eram no nível ou mais do que comandante, por exemplo, sei lá, pega o comandante mais forte aí, talvez o Katakuri, tirando aí do Shanks que a gente não conhece, pega o Katakuri, por exemplo, talvez seja o comandante mais forte, ou sei lá, o King, a gente não viu ainda como que vai rolar agora, e por exemplo, eu acredito que naquela época Big Mom, Chique fossem mais fortes, por exemplo, que os comandantes de hoje, talvez. Ou pelo menos no mesmo nível. E eram tipo 4 deles na mesma tripulação, tá ligado? Mais o próprio Rocks. Então tipo, não é assim... é complicado de eu dizer que eles vão ser mais fortes. No final eu acredito que possa ser mais forte. Porque tem que levar em consideração que o Zoro vai ter que ficar mais forte que o Mihawk. Que o Sanji nunca vai ficar muito pra trás disso. Que o Luffy vai ter que ser o rei dos piratas. E pra ser o rei dos piratas ele vai ter que vencer muito cara forte. Sendo o nível de Yonkou mais forte ainda do que os que a gente conhece até agora. Então no final eu talvez diria assim que a tripulação vai ser mais forte que os Rocks naquela época. Até porque, mas a gente ainda tem que ver qual é o poder do próprio Rocks. Que a gente não conhece o poder dele. Mas eu acredito que possa sim serem mais fortes, mas não nesse contexto de tipo que ele tá dando de exemplo, eles vão ter que vencer todos eles que hoje são muito mais fortes que naquela época, mas eles não vão vencer tudo junto, até a própria Big Mom, vão falar, mas eles estão lutando contra o Kaido e a Big Mom agora, mas estão lutando com a ajuda de outros, tipo o próprio Kid, o próprio Lau, que é de outras tripulação, já não é da tripulação do Luffy, entendeu? Então tipo, eu acho essa parte do comentário que não encaixa no que eu concordo. Fora de curva. E sim, vai ser a maior tripulação, a tripulação mais forte do mundo de One Piece, que já navegou em qualquer instância. Até do Joy Boy. Joy Boy era pirata, nem sei se ele tinha tripulação. Entenderam? Conseguiram entender mais ou menos essa lógica? Naquela época eles não eram tão fortes. Hoje eles estão full e o Luffy vai ter que passar por eles, incluindo esses monstros com tripulação. Então faz total sentido que, com toda certeza, será a tripulação mais poderosa de toda a série de One Piece. No fim da obra. Obviamente. Kleber Fernando perguntou se eu acho que o Kobe vai ser um almirante mesmo sem Akuma no Mi. Claro, porra. Ele é aprendiz do Garp. Ele é meio que herdou a vontade do Garp, né? Legal isso. Faz total sentido ele alcançar o posto de almirante. Afinal, é o sonho dele e a promessa do Luffy. Luffy prometeu ser rei dos piratas e o Kobe prometeu se tornar um almirante. One Piece é sempre sobre sonhos e sem dúvidas ele vai sim ser
o maior almirante, talvez o maior marinheiro do seu período. Quem vai ser o próximo almirante de frota? Quem pode ser? Será que o Smoker ocupa esse cargo? Seria interessante, porque a gente sempre imagina que a marinha vai ser desmembrada quando a guerra começar, porque, tipo, pra renovar a ideia do que é ser da marinha. Porque, assim, só que a gente nunca para pra pensar que, tipo, a marinha pode não ser desmembrada. A marinha, ela pode simplesmente, ela ser renovada. Porque a marinha, ela vai continuar sendo útil. Porque no mundo pirata, querendo ou não, vão continuar existindo piratas e pessoas ruins. E tem que ter ali a lei, que no caso é a marinha, para acabar com essa gente. A marinha só tem que ser renovada para entender quem é o mal e quem não é o mal. Tipo, a gente vê a tripulação do Luffy, a gente sabe que diretamente eles não são o mal. Eles estão combatendo o próprio mal às vezes. E eles estão só atrás do sonho deles, do objetivo deles. Mas ainda assim a marinha, com o seu lado ruim, vai atrás deles. Entende? Então tem que ter um filtro ali dentro da marinha para colocar o bem, para fazer eles entenderem quem são realmente os maus, colocando pessoas boas. E o Kobe provavelmente vai ser um dos que vai estar dentro dessa linha de frente para entender tipo quem eles realmente devem perseguir e ir atrás para capturar. Vou colocar um outro personagem, vou colocar o Bogard. Quem lembra do Bogard? Que era o... Onde tá o Bogard, hein? Do nada desenterrei. Bogard é o primeiro imediato do Garp, tava sempre com ele lá. Mas respondendo, eu já saí de assunto, não tem nada a ver, né? O Kobe vai se tornar almirante sim, somente na base do Haki. Ele vai ser o Garp dessa nova era. E eu gosto de personagens sem Haki. Muito legal ver essa evolução do Kobe. Quero ver o confronto dele com o Luffy, mas depois também aquela aliança dos dois contra o Barba Negra, repetindo os feitos de Garp e Roger contra Zebek. Kobe Luffy versus Barba Negra. O W Guilherme 007. Os órfãos da Madre Carmel vão reaparecer? Essa pergunta é muito legal porque tem pessoas que talvez não conheçam, não tenham percebido, não tenham notado isso. E o Oda, ele é muito inteligente, muito inteligente. Quando você olha para Madre Carmel e os feitos da Big Mom naquele período, não tem como você falar que a Big Mom não devorou tanto os órfãos quanto Madre Carmel. Isso é inegável. Não tem, assim, você pode falar, não, a Madre Carmel usou um poder e acabou tomando controle da Big Mom. É um despertar, é alguma coisa diferente. Beleza, tem essa teoria. Só que, na lógica, no pé no chão, 99% é que realmente a Big Mom abocanhou. Ao mesmo ponto que você para pra pensar, é um tanto quanto creepy. Né? Pesado, cara. Canibalismo no mundo de One Piece. Não é uma coisa que soa meio pesada. E o Oda, ele é muito inteligente porque ele coloca esse tipo de coisa e você fala, não, a Big Mom comeu, mas você sempre vai ficar pé atrás e fala, cara, mas não combina com o mundo de One Piece esse tema mais pesado. Aí qual que vem a sacada, galera? Falando dos órfãos da Madre Carmel. Se você olhar os órfãos da Madre Carmel, todos eles são exatamente iguais aos membros atuais da Cip Zero. A galera agora pum, explodiu a mente. Tem long arm, a máscara é muito parecida, os trejeitos, as configurações do corpo, assim, parece realmente ser eles mais velhos. Parece mesmo. E a Madre Carmel obviamente estava vendendo pro governo mundial esses órfãos para torná-los membros da CIPIS, da Cypher Pool. Então você olha isso e fala, cara, não pode ser por acaso. Não pode. Imaginem só os membros da Cip Zero atualmente em um ano se revelarem como sendo os amigos da Big Mom. Isso pode acontecer. Eu vou até faço um vídeo depois disso, me aprofundando um pouquinho mais. Mas é inegável, tá aí. E vocês sabem que em One Piece nada, absolutamente nada é colocado por acaso. O Oda flertar com esses visuais muito parecidos das crianças amigas de Big Mom e com os membros da Cip Zero é uma grande dica. Caralho. Agora você vai ficar aí roendo e falar, cara, não acredito que o Oda fez isso. O Oda tem. Sabia que a gente ia confundir. É pra isso que a gente tá aqui. Tá aqui pra confundir. É pra isso, não é pra responder nada. E é isso, bastante pergunta respondida. Se a sua não apareceu, não fica triste, manda aí que uma hora ela aparece aqui. Muito obrigado a vocês por participarem. O SBS é o dia mais divertido da semana. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, então deixa aquele like pra dar uma fortalecida. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Mano, mas se a gente levar em consideração que é muito pesada essa parada da Big Mom ter comido a Madre Carmel, o que poderia ter acontecido? Porque essa parada do Cip Zero é muito bacana. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, nem nunca tinha escutado alguém falar. Tomara que ele faça vídeo sobre esse assunto. Se lançar algum vídeo aí, se quiserem que eu traga, comentem. Porque é um assunto muito legal. Mas eu não consigo ainda assim ligar, sabe? A situação, tipo, o que realmente
aconteceu com ela, com a Madre Carmel. Ela realmente, será que foi comida? É o que dá a entender, eu já vi muita coisa sobre isso, e é o que dá a entender, mas realmente ele abre um ponto de que é muito estranho na obra de One Piece isso acontecer. E o Oda deixar esse tipo de coisa assim, pesada acontecer, sabe? Porque, querendo ou não, sempre vai ser uma situação pesada, independente do Oda tentar transmitir com uma forma mais tranquila, sabe? Então eu acho que só por esse fato talvez já anule quase que 100% a possibilidade disso acontecer. Mas o que será que poderia acontecer? Comentem aí, gostaria de ver a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do meu react, galera. Esperem que eu traga os próximos SBS aí. Comentem quando tiver saído. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E até a próxima. Falou!